Você já teve a sensação de que algo mudou na internet? Que as redes sociais não são mais as mesmas? Que tudo parece artificial, repetitivo, como se estivéssemos presos em um loop infinito? Em 2026, milhões de pessoas ao redor do mundo começaram a perceber um fenômeno perturbador. A internet que conhecíamos morreu. E o ano de 2016 se tornou o símbolo de quando tudo ainda era real. Mas vamos começar do início. Vamos voltar ao momento exato em que tudo começou a desmoronar. Era uma terça-feira comum, quando Marina, uma designer gráfica de 38 anos, abriu seu celular pela manhã. Como todos os dias, ela checou suas redes sociais enquanto tomava café. Mas algo estava diferente. Os posts que apareciam em seu feed pareciam estranhamente familiares. Não era déjà vu. Era como se ela já tivesse visto exatamente aquelas mesmas publicações, aquelas mesmas fotos, aqueles mesmos textos, apenas com pequenas variações. Marina não deu muita importância no primeiro momento. Afinal, a internet sempre foi repetitiva, não é mesmo? Mas ao longo da semana, a sensação se intensificou. Os comentários nas postagens pareciam genéricos demais. As conversas nos grupos pareciam seguir roteiros. Até mesmo as discussões acaloradas sobre política, futebol e celebridades tinham um ar de artificialidade. Ela não estava sozinha. Em fóruns online, milhares de pessoas começaram a relatar experiências semelhantes. Um usuário do Reddit descreveu: "É como se eu estivesse conversando com robôs o tempo todo. As respostas são perfeitas demais, previsíveis demais. Cadê a espontaneidade? Cadê o caos humano?" Especialistas em tecnologia começaram a prestar atenção. Daniel Ferreira, um engenheiro de software com 15 anos de experiência em inteligência artificial, decidiu fazer um experimento. Ele criou uma conta falsa em uma grande rede social e passou a interagir com diferentes perfis. O resultado foi assustador. Mais de 70% dos perfis com os quais ele interagiu apresentavam padrões de comportamento idênticos aos de bots avançados. Mas o que realmente chocou Daniel foi outra descoberta. Ele percebeu que muitos dos vídeos virais, aqueles que aparecem em sua timeline com milhões de visualizações, eram praticamente idênticos entre si. Mesma estrutura narrativa, mesma edição, mesma trilha sonora, mesmas técnicas de engajamento. Como se todos tivessem sido criados por uma única mente, ou por um único algoritmo. A sensação de estranheza se espalhou como um vírus. Pessoas comuns que nunca tinham se interessado por teorias conspiratórias começaram a questionar. Influenciadores digitais que viviam da internet começaram a perceber que seus seguidores não eram mais tão reais quanto pareciam. Comentários genéricos, curtidas automáticas, compartilhamentos sem sentido. A internet tinha se tornado um palco, e a maior parte dos atores não era humana. Foi então que alguém resgatou uma teoria antiga, quase esquecida. Uma teoria que havia circulado de forma discreta em cantos obscuros da internet desde 2017. Uma teoria que agora, em 2026, ganhava força total. A teoria da internet morta. Segundo essa teoria, em algum momento entre 2016 e 2017, a internet deixou de ser um espaço de interação genuinamente humana. A maior parte do conteúdo, das conversas, dos perfis, passou a ser gerada por inteligências artificiais, bots e algoritmos sofisticados. Tudo orquestrado pelas grandes corporações de tecnologia para manter as pessoas conectadas, consumindo, clicando, comprando. Mas por que justamente 2016? O que havia de tão especial naquele ano? Por que ele se tornou o símbolo do último momento em que a internet era real? Para entender o fenômeno de 2026, precisamos voltar 10 anos no tempo. Precisamos revisitar 2016. Aquele ano foi intenso, politicamente, culturalmente, socialmente. Foi o ano da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, uma das campanhas mais polarizadoras da história moderna. Foi o ano do Brexit, quando o Reino Unido decidiu deixar a União Europeia, chocando o mundo. Foi o ano em que perdemos ícones como David Bowie, Prince e Muhammad Ali. Mas 2016 foi muito mais do que eventos históricos. Foi o último ano em que a internet ainda parecia viva. Lembra dos memes de 2016? Harambe, o gorila que virou símbolo cultural, o desafio da garrafa, que viralizou organicamente, sem algoritmos forçando sua propagação. As músicas que tocavam em todos os lugares, Closer, do The Chainsmokers, One Dance, de Drake, Can't Stop the Feeling, de Justin Timberlake. Tudo parecia espontâneo, genuíno, humano. As redes sociais ainda não eram dominadas por influenciadores profissionais.
Pessoas comuns ainda podiam viralizar sem precisar de estratégias elaboradas de engajamento. O Twitter ainda era um lugar de conversas reais, não de bots políticos. O Instagram ainda mostrava fotos de amigos, não anúncios disfarçados de conteúdo. Mas será que estamos idealizando demais aquele ano? Será que 2016 era realmente tão autêntico quanto nossa memória sugere? A verdade é que os sinais da mudança já estavam lá. As empresas de tecnologia já estavam investindo bilhões em inteligência artificial. Os algoritmos já começavam a moldar o que víamos e consumíamos. A propaganda política já estava sendo automatizada. Os bots já existiam, apenas não eram tão sofisticados. Talvez 2016 não tenha sido o paraíso digital que imaginamos. Talvez tenha sido apenas o último ano em que ainda era possível ignorar o que estava por vir. O último ano em que a ilusão de controle e autenticidade ainda se sustentava. Em 2017, algo mudou. Os algoritmos se tornaram mais agressivos. O conteúdo patrocinado explodiu. Os influenciadores profissionalizaram suas carreiras. As fake news se multiplicaram. E, segundo a teoria da internet morta, foi nesse ano que as corporações de tecnologia cruzaram uma linha perigosa. Passaram a gerar conteúdo artificial em escala industrial, para manter as pessoas viciadas em suas plataformas. Por que fariam isso? A resposta é simples: dinheiro. Quanto mais tempo você passa online, mais anúncios vê. Quanto mais você clica, compartilha, comenta, mais dados você gera. E dados são o petróleo do século XXI. Suas informações, seus comportamentos, suas preferências valem bilhões. Mas havia um problema. Conteúdo humano genuíno é imprevisível. Pessoas reais não produzem conteúdo 24 horas por dia. Pessoas reais se cansam, têm bloqueios criativos, param de postar. A solução? Automatizar. Criar uma internet artificial, onde bots geram conteúdo infinito, onde algoritmos criam tendências do nada, onde você nunca fica sem algo novo para consumir. Uma internet que nunca dorme, uma internet que nunca para, uma internet morta, mas que parece viva. E você, que está assistindo a este vídeo agora, o que pensa sobre isso? Você sente falta daquele tempo em que tudo parecia mais genuíno? Ou acha que estamos romantizando demais o passado? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre essa transformação radical que testemunhamos. Agora vamos mergulhar fundo. Vamos entender exatamente o que é a teoria da internet morta e por que ela ganhou tanta força em 2026. A teoria não é nova. Ela surgiu em círculos de discussão online por volta de 2017, mas permaneceu marginal durante anos. Apenas alguns entusiastas de tecnologia e teóricos da conspiração levavam a sério. Até que, em 2026, evidências começaram a se acumular de forma impossível de ignorar. A premissa central é perturbadora. A maior parte do tráfego da internet não é mais gerada por humanos. Segundo estimativas de analistas independentes, algo entre 50% e 70% de todo o conteúdo online é criado ou manipulado por bots, inteligências artificiais e sistemas automatizados. Pense nisso por um momento. Mais da metade das conversas que você tem online podem não ser com pessoas reais. Mais da metade dos vídeos que você assiste podem ter sido gerados ou editados por algoritmos. Mais da metade dos comentários que você lê podem ter sido escritos por máquinas programadas para simular emoções humanas. Estudos independentes mostraram padrões preocupantes. Uma análise de milhões de contas no Twitter revelou que perfis criados após 2017 tinham padrões de linguagem estatisticamente idênticos, sugerindo geração automatizada. Outro estudo identificou que vídeos virais no TikTok e YouTube frequentemente seguiam estruturas narrativas tão similares que pareciam ter sido criados por um único modelo de inteligência artificial. E tem mais. Você já reparou como, nos últimos anos, parece que todos os vídeos do YouTube têm a mesma edição frenética, os mesmos cortes rápidos, as mesmas transições, a mesma música de fundo genérica? Isso não é coincidência. São algoritmos ensinando criadores humanos a produzir conteúdo que maximize o engajamento.
E, em muitos casos, são algoritmos simplesmente criando o conteúdo diretamente. A influência das grandes corporações de tecnologia é inegável. Google, Meta, TikTok, todas elas têm um interesse direto em manter você grudado na tela o máximo de tempo possível. E se o conteúdo humano não é suficiente, por que não fabricar mais conteúdo? Por que não criar uma realidade digital infinita, onde sempre há algo novo, sempre há algo que prende sua atenção? O capitalismo digital atingiu seu ponto máximo. Não estamos mais consumindo produtos, estamos sendo consumidos. Nosso tempo, nossa atenção, nossa sanidade mental, tudo virou mercadoria. Mas talvez o aspecto mais perturbador da teoria da internet morta não seja a existência dos bots, é a nossa incapacidade de distinguir o real do falso. As inteligências artificiais se tornaram tão sofisticadas que conseguem imitar perfeitamente o comportamento humano. Elas aprendem com nossas interações, copiam nossos padrões de fala, replicam nossas emoções. Em 2026, um experimento chocante foi conduzido por pesquisadores independentes. Eles criaram um grupo de discussão online com 100 participantes. 50 eram humanos reais, 50 eram bots avançados. Após uma semana de conversas, os participantes humanos foram convidados a identificar quem era humano e quem era bot. A taxa de acerto foi de apenas 35%, menos do que se tivessem chutado aleatoriamente. Isso significa que você pode estar conversando com uma máquina agora mesmo e não saber. Você pode ter amigos online que não existem. Você pode estar sendo influenciado por opiniões fabricadas, por tendências artificiais, por uma realidade construída por algoritmos. E aqui está a pergunta que ninguém quer fazer. Se a internet morreu, o que sobrou para nós? Se a maior parte das nossas interações sociais acontece online e a maior parte dessas interações não é real, o que isso significa para nossa humanidade? Quero agradecer imensamente a você que permaneceu aqui até este ponto. Sei que o conteúdo é denso, perturbador até, mas é fundamental que entendamos o que está acontecendo. E garanto, o melhor ainda está por vir. Vamos explorar os sinais concretos de 2026, os impactos psicológicos dessa realidade e, mais importante, vamos buscar soluções. Fique conosco. Agora que entendemos a teoria, vamos analisar os sinais concretos de 2026. Vamos comparar a internet de hoje com aquela de 2016. Vamos desvendar os padrões que provam que algo mudou radicalmente. Primeiro sinal: a reciclagem infinita de conteúdo. Você já percebeu como os mesmos assuntos voltam ciclicamente? Como as mesmas polêmicas ressurgem a cada mês? Como os mesmos memes são reinventados com pequenas variações? Não estamos mais criando cultura, estamos reciclando. Em 2016, quando um meme surgia, ele tinha origem identificável. Alguém criou, alguém compartilhou, viralizou organicamente. Hoje, memes aparecem simultaneamente em várias plataformas, sem autor claro, sem origem rastreável, como se tivessem sido plantados deliberadamente. Segundo sinal: tendências fabricadas. Quantas vezes você viu um assunto nos Trending Topics e pensou, quem está falando sobre isso? Quantas vezes uma música desconhecida apareceu em primeiro lugar sem que você conhecesse ninguém que a ouvia? Quantas vezes uma hashtag viralizou do nada, sem motivo aparente? Isso acontece porque as plataformas controlam o que você vê. Elas decidem o que é tendência. Elas fabricam a realidade digital. E você, sem perceber, acredita que está participando de movimentos orgânicos, quando na verdade está sendo manipulado por algoritmos. Terceiro sinal: engajamento falso. Perfis com milhões de seguidores, mas comentários genéricos. Vídeos com milhões de visualizações, mas zero impacto cultural real. Influenciadores que parecem populares, mas ninguém realmente os conhece fora da internet. Quarto sinal: a homogeneização do conteúdo. Todos os vídeos no YouTube têm a mesma estrutura. Todos os posts no Instagram têm a mesma estética. Todas as discussões no Twitter seguem o mesmo script. A individualidade morreu. A criatividade foi assassinada pelo algoritmo. Os criadores de conteúdo não têm mais liberdade.
eles são forçados a seguir fórmulas específicas para serem promovidos. Duração ideal de vídeo, entre 8 e 12 minutos. Frequência de postagem, diária. Tipo de thumbnail, rosto expressivo com texto em caixa alta. É tudo matemático, é tudo previsível, é tudo morto. Quinto sinal, o impacto psicológico. E aqui chegamos ao ponto mais importante. O que toda essa artificialidade está fazendo com nossa mente? Estudos recentes mostram um aumento alarmante de ansiedade digital, depressão relacionada às redes sociais e uma sensação generalizada de desconexão. As pessoas se sentem sozinhas, mesmo conectadas o tempo todo. Se sentem inadequadas, mesmo recebendo curtidas. Se sentem vazias, mesmo consumindo conteúdo incessantemente. Por quê? Porque no fundo sabemos que não é real. Sabemos que estamos interagindo com fantasmas digitais. Sabemos que a conexão que sentimos é ilusória. A solidão em meio a bilhões de perfis. Essa é a grande ironia da internet moderna. Nunca estivemos tão conectados tecnologicamente e tão desconectados humanamente. Sexto sinal: a incapacidade de distinguir o real do falso. Deepfakes, textos gerados por inteligência artificial, fotos manipuladas, vídeos sintéticos. A linha entre realidade e ficção desapareceu. E quando não conseguimos mais confiar em nada do que vemos online, perdemos a capacidade de formar opiniões sólidas, de tomar decisões informadas, de entender o mundo ao nosso redor. Vivemos em uma era de pós-verdade. Não porque a verdade não existe, mas porque ela se tornou impossível de identificar no meio do oceano de mentiras digitais. Então, voltamos à pergunta inicial. Estamos vivendo em uma simulação digital? Será que a internet se tornou uma matriz onde tudo é fabricado, onde nada é genuíno, onde somos apenas peças em um jogo controlado por corporações sem rosto? A resposta assusta, mas não podemos fechar os olhos. Precisamos encarar a realidade. E mais importante, precisamos encontrar soluções. Precisamos entender se ainda é possível recuperar a internet que perdemos, ou se devemos criar algo completamente novo. Existem pessoas lutando contra essa onda de artificialidade. Existem movimentos tentando resgatar a essência humana da internet. E existem soluções práticas que cada um de nós pode implementar. Primeiro movimento: plataformas descentralizadas. Cansados do controle das Big Techs, desenvolvedores ao redor do mundo estão criando redes sociais descentralizadas. Mastodon, Blue Sky, Nostr. Essas plataformas não são controladas por uma única empresa, não têm algoritmos manipuladores, não vendem seus dados. São construídas por comunidades, para comunidades. É uma revolução silenciosa, mas poderosa, e está crescendo. Segundo movimento: consumo consciente de conteúdo. Precisamos parar de consumir tudo que aparece na nossa frente. Precisamos questionar, precisamos verificar fontes, precisamos desacelerar. Algumas práticas eficazes. Limite seu tempo nas redes sociais. Use ferramentas que bloqueiam aplicativos após determinado período. Sua saúde mental agradece. Siga menos pessoas. Qualidade, não quantidade. Prefira perfis de pessoas que você realmente conhece, que agregam valor à sua vida. Desative notificações. Elas são projetadas para viciar você. Retome o controle sobre quando e como você acessa suas redes. Procure comunidades menores, fóruns especializados, grupos de interesse específico. Quanto menor a comunidade, maior a chance de interações genuínas. Terceiro movimento: educação digital. Ensinar as próximas gerações a navegar criticamente pela internet é fundamental. Crianças e adolescentes precisam aprender a identificar conteúdo falso, entender como algoritmos funcionam, proteger sua privacidade. Quarto movimento: reconexão com o mundo real. Talvez a solução mais radical seja também a mais óbvia: sair da internet. Cultivar hobbies offline, praticar esportes, ler livros físicos, ter conversas presenciais, construir relacionamentos reais, com pessoas reais, em lugares reais. A pandemia nos forçou para dentro das telas, mas agora precisamos do movimento inverso. Precisamos lembrar que a vida acontece fora dos aplicativos. Quinto movimento:
regulamentação e transparência. Governos ao redor do mundo começam a despertar para o perigo das Big Techs desreguladas. Leis de proteção de dados, obrigatoriedade de transparência algorítmica, punições para manipulação de conteúdo. É uma batalha difícil. As corporações têm poder imenso, recursos infinitos, mas a pressão popular está crescendo e mudanças estão acontecendo, ainda que lentamente. Agora, a pergunta final: a internet morreu ou fomos nós que mudamos? Talvez a resposta seja ambos. A internet mudou porque nós permitimos, porque aceitamos trocar nossa privacidade por conveniência, porque nos viciamos em likes e validação externa, porque paramos de questionar. Mas também mudamos porque a internet nos moldou, porque os algoritmos exploraram nossas fraquezas psicológicas, porque fomos bombardeados com estímulos projetados para nos controlar. É uma relação complexa, tóxica, mas não irreversível. O futuro da nossa vida digital está em nossas mãos. Podemos escolher continuar sendo manipulados, continuar vivendo em uma internet morta, artificial, vazia, ou podemos escolher despertar. Podemos escolher buscar o real. Podemos escolher valorizar o humano. Podemos escolher construir uma internet que nos conecte de verdade, não que nos isole. A tecnologia não é inimiga, nunca foi. O problema é como a estamos usando e quem está controlando esse uso. Então, hoje, aqui, agora, faça uma escolha. Questione o que você consome. Reconecte-se com pessoas reais. Reduza seu tempo nas redes. Busque autenticidade. Porque, no fim, a internet é apenas uma ferramenta. E ferramentas podem ser usadas para construir ou para destruir, para conectar ou para isolar, para libertar ou para aprisionar. A escolha é sua. Chegamos ao fim dessa investigação profunda sobre o fenômeno que está mexendo com a cabeça de milhões de pessoas. Agora queremos saber, o que você pensa sobre tudo isso? Você acredita que a internet realmente morreu? Sente falta daquele tempo em que tudo parecia mais genuíno? Ou acha que essa é apenas mais uma onda de nostalgia exagerada? Deixe sua opinião sincera nos comentários abaixo. Sua voz importa nessa discussão. Se este conteúdo fez você refletir, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.